Fala, nação rubro-negra, começando mais um vídeo aqui no canal Wagner Rovap. Nesse vídeo eu quero ser muito direto no assunto que eu vou trazer para vocês, mas para isso, deixa logo o like, se inscreva no canal e hypa esse vídeo aí para o YouTube recomendar para outras pessoas, tá bom? Vamos lá, bem direto aqui, bem dinâmico. Todos sabem, a maioria, acredito, que o jogador Ismael, Rubem Ismael, se machucou e vai, de fato, ter que passar por uma cirurgia, né? Muitos especulam aí que o jogador veio machucado, ou não sabe, ou se machucou no treino e tal. O fato é que quando o jogador, né, foi anunciado e eu fui pesquisar sobre quem era o jogador, eu achei uma matéria de Portugal. Eu moro em Portugal, para quem não sabe, aqui de Portugal, de um jornal português chamado A Bola, dizendo que o jogador teve uma lesão muscular na coxa, né, e perdeu as 3 últimas rodadas do campeonato português. E o jogador, e eu vou trazer a matéria para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês, e achei muito estranho, né, quando eu vi essa matéria e tal. Essa matéria foi de maio, né, dia 6 de maio. Eu vou ler para vocês, vou trazer toda a matéria para vocês entenderem mais ou menos, né. E eu fiquei assim, achei muito estranho, né, porque o jogador em maio teve uma lesão muscular na coxa, que praticamente ali deixou o jogador fora da temporada, porque o jogador sofreu a lesão na 11ª rodada do Campeonato Português, e o Campeonato Português, por ter 18 clubes, só vai até a 14ª, ou seja, o jogador perdeu a 12ª, 13ª e 14ª rodada, ficou de fora por 3 rodadas ali, praticamente encerrou a temporada ali. Temporada essa que aqui na Europa termina em junho, né? Termina no meio do ano, final de maio, até mais ou menos no meio de junho, ali mais ou menos é quando acaba a temporada europeia. E eu fui ver ali mais ou menos quando o Vitória anunciou esse jogador. E onde é que eu fui? Eu fui no Instagram ali, que foi quando o Vitória fez o anúncio oficial. Vou trazer para vocês aqui, ó, esse anúncio aqui do jogador Rubem Ismael. O Vitória anunciou esse jogador oficialmente no dia 17 de julho. Ou seja, foi quando o Vitória fez os exames e tal, viu que o jogador estava ok e anunciou o jogador oficialmente. Agora lembrem que esse jogador foi anunciado no dia 17 de julho, mas só jogou contra o Palmeiras, se eu não estou enganado, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, agora em agosto. Ele já tem quase um mês aqui de Vitória, ou um mês de Vitória, e só conseguiu estrear agora, né? Só que vindo aqui, eu vou trazer matéria para vocês aqui, ó. A matéria do jornal A Bola. Tem uma matéria aqui do dia, eu vou até frisar para vocês aqui, ó, do dia 6 de maio. 6 de maio, ou seja, há pouco mais de 2 meses atrás, maio, junho, julho, agosto. Quase, vamos botar 3 meses atrás. Há 3 meses atrás, o jogador sofreu essa lesão, ó. Eu vou ler para vocês aqui. Quem trouxe a informação foi a jornalista Marta Fernandes Simões, no jornal A Bola. E eu vou ler aqui, ó. Moreirense, que era o time que o Rubem Ismael jogava. Fim de linha para Rubem Ismael. Médio, que é aqui em Portugal o meia, né? O meia defensivo ou ofensivo é chamado de médio. Médio ofensivo, médio defensivo, né? Médio em final de contrato sofreu rotura. Aqui em Portugal, rotura é a mesma coisa de ruptura. Tem essas diferenças. Apesar de ser português também, tem essas diferenças, né? Médio em final de contrato sofreu ruptura muscular na coxa, em uma das coxas, né? O azar, eu vou ler aqui a matéria para vocês. O azar bateu a porta de Rubem Ismael. De acordo com informações avançadas pelo Guimarães Digital e confirmadas por A Bola, o médio do Moreirense, o meia do Moreirense, sofreu uma ruptura muscular numa coxa, e já não joga mais esta temporada. O português de Portugal tem umas diferenças, né? Então, até para ler, para vocês entenderem melhor, eu tô botando aqui mais ou menos do português do Brasil.
uma ruptura muscular em uma coxa e já não joga mais esta temporada. Vou ler aqui mais para baixo. A lesão afastou o jogador de 26 anos das opções dos conegos, provavelmente é como é chamado o moreirense, né? Para o encontro da 32ª jornada frente ao FC Porto, ao Porto. Em definitivo, dado que está em final de contrato com o emblema Minhoto, o vínculo expira no próximo mês de junho. Vamos, peraí que eu decidi mais aqui, peraí que eu vou ler até o resto da matéria. Chega assim ao fim da ligação entre clube e atleta, iniciada em 2021-2022, com uma época de empréstimo ao Nacional pela metade, 65 jogos, blá, blá. Deixa eu ver o que é que tem mais interessante aqui. Rubens Ismael, de resto, faz parte de uma mão cheia de ausência do Moreirense por lesão de fora. Continua, aí já é outros jogadores que estavam lesionados. Ou seja, o jogador Rubens Ismael vinha de uma lesão muscular do antigo clube, que é o Moreirense. Ele sofreu essa lesão muscular na coxa, que não é uma lesão, dependendo do... Porque aqui na matéria não tá dizendo aqui qual foi o grau, né, na lesão. Lesão muscular tem grau 1, grau 2 e tal, né? Na matéria não tá especificando, não tá explicando qual foi o grau da lesão. Mas tem uma coisa, tem 3 meses dessa matéria aqui, e o jogador chegou e não pôde atuar logo em seguida, né? Aí tem várias hipóteses. O jogador vinha de férias, o jogador estava sem ritmo de jogo, o jogador estava sem condicionamento físico. Foram as justificativas que o Vitória deu para que o Rubens Ismael não tivesse condições de jogo logo de cara, assim como o Romarinho, assim como o Cantalapedra, assim como o Rubens Rodrigues também, até pro uruguaio, né? Ficou um tempo sem... Ficou logo... Na verdade não, o uruguaio chegou e pôde logo jogar, estava em condições de jogo. A questão é, como fica agora o torcedor diante dessa informação aqui, né, dessa lesão? Eu já tinha visto essa matéria, né? Só que eu falei, foi uma lesão muscular, eu acho que o jogador deve ter se recuperado, logo vai estar em condições para atuar, e não foi nada demais, né? Deve ter sido uma lesão muscular por cansaço, fim de temporada, já na 32ª rodada e tal. Não acredito que não tenha sido nada demais. Mas muito me deixou de surpreso foi que logo em seguida o jogador sofreu uma lesão. Logo no treino, só jogou um jogo. Vale lembrar que o jogador só entrou em uma partida e não jogou os 90 minutos. Deve ter jogado ali, acredito que 20 a 15 minutos, eu já não lembro exatamente em que minuto ele entrou, quanto tempo ele jogou, mas foi pouco tempo, não passou de 20 minutos, com certeza absoluta. E é isso, né? A informação é que o jogador ainda não sabe quanto tempo vai passar fora, porque ele vai passar por uma cirurgia e a previsão é que ele fique no mínimo um mês fora, mas a informação dada até pelo Santiago do Canto Rubro-Negro, né, Leonardo Santiago, é que o jogador e os médicos, o departamento médico do Vitória vai saber de fato quanto tempo o jogador vai ficar fora durante o procedimento, né? Depois que veio a lesão de fato, é que vai ter uma noção de quanto tempo o jogador vai ficar fora. Na verdade, aqui é um jogador que trazia expectativas, inclusive eu tenho informações de dentro do Vitória, né? Até um jogador do Vitória, o Osvaldo, meio uma conversa informal com uma fonte minha, com um amigo que tem acesso a alguns jogadores do Vitória. Ele perguntou numa conversa informal, e aí esses gringos aí e tal, qual é desses gringos? Jogam bola mesmo e tal? Fala mais um pouco aí, o que você pode falar deles e tal. E em uma conversa informal, o Osvaldo falou que gostou muito do Rubens Ismael e do Renzo Lopes, o centroavante uruguaio, que gostou muito deles dois, né? O Rubens Ismael ele falou que era um volante ali de marcação, mas que saía bem, né, pro jogo e tal, distribuía, quando roubava a bola conseguia distribuir bem o jogo, e o Renzo Lopes era um matador nato, né,
que tinha gostado muito desses dois jogadores, mas que o Canta La Piedra e o Rubens Rodrigues ainda não tinham os próprios companheiros, né, ainda não tinham opinião, não tinha muita coisa a falar, porque o jogador ainda estava se adaptando e tal, clima, muita coisa, tinha tempo sem jogar e tal, entre outras coisas. Então eles também não quis se comprometer, né, pra falar mal do cara, se era bom ou se era ruim, enfim. Mas a verdade é que a gente perde um jogador, muito provavelmente vai perder para a temporada, porque por mais que fique 2 meses fora, até voltar, ritmo de jogo, confiança, questão muscular, porque quando o cara faz a cirurgia, não pode fazer muito esforço muscular, principalmente se for no joelho, né? Então, assim, é o que acontece com Vitória. Essas coisas realmente só acontecem com Vitória, tá bom? Pessoal, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sino de notificações e hype aquele vídeo aí, para ajudar aqui o canal Wagner Rovap, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!